Olá! Hoje nós iremos continuar estudando o capítulo 3, item 8 a 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, que nos traz as instruções dos espíritos em relação aos mundos superiores e inferiores. Quando Jesus disse: "Há muitas moradas na casa de meu Pai", ele estava ensinando o princípio da pluralidade dos mundos habitados. A Terra representa um ponto ínfimo no universo. Pertence a um grupamento estelar ou galáxia chamado Via Láctea, onde existem bilhões de estrelas. Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo todos a um único objetivo final, a evolução. A classificação dos mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois o mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Diversa é a constituição física de cada mundo e, consequentemente, de seus habitantes. Cada mundo oferece aos que habitam condições adequadas e próprias à vida planetária. As necessidades vitais num planeta poderão ser as mesmas ou até opostas a outros. Diferentes são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, e as paixões reinam soberanas, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Evidentemente, não podemos fazer uma classificação absoluta das categorias dos mundos habitados. Kardec ele nos dá um exemplo bem simples, dizendo que numa cidade nem toda a população encontra-se no mesmo lugar. Tem gente que está no hospital, tem gente que está na prisão, tem gente que está em liberdade, e aí segue. Aquele que estava no hospital foi curado e saiu. O que estava na prisão cumpriu pena e foi libertado, ou seja, foram se modificando. E aqui na Terra nós observamos estas mudanças, modificações que ocorrem de acordo com o entendimento das lições que nos chegam, fazendo com que deixemos nossas prisões, sendo curados, saindo dos hospitais, conseguindo assim mudar de patamar, entendendo a verdade e nos libertando. Classificação dos mundos, lembrando que, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. A vida é toda material, se limita à luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo, possuem forma humana sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza, nem pelas noções do justo e do injusto. A força é a bruta, é a única lei. Mas dentro de cada um encontra-se uma vaga intuição de um ser supremo, e esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores a outros, porque não são criaturas desagregadas, mas crianças que crescem. Mundos de expiações e provas. Nestes mundos, o mal predomina, razão porque vive aí o homem abraço com tantas misérias, devido à grande imperfeição moral. A Terra encontra-se nessa classificação. Mundos de regeneração. Serve de transição entre os mundos de expiação e provas e mundos felizes, onde o espírito encontra a calma e o repouso para acabar por depurar-se. Importante lembrar que não há expiações, porque ele já entendeu o seu erro e se arrependeu, mas ainda há provas a sofrer, porque está sujeito às leis que regem a matéria. O homem ainda é carnal. Mundos ditosos ou felizes são os planetas onde o bem sobrepuja o mal. A superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada.
O sentimento de fraternidade une a todos e os mais fortes ajudam os mais fracos. Os espíritos não estão indefinidamente presos aos mundos. Cada mundo é para eles o que a escola representa para a criança, que muda de classe à medida que progride em seus estudos. A encarnação em diferentes mundos obedece a um critério de progresso intelectual e moral. Os espíritos vão realizando a soma desse progresso, que o estado desse planeta comporta, passando dessa forma a outro mais adiantado, a fim de adquirir novos conhecimentos. Mas um dos grandes e sérios empecilhos para essas aquisições, que é instrumento da lei de justiça, é a permanência de velhos hábitos. Ficamos desanimados, não acreditamos que na aparente destruição o que realmente se realiza é a transformação para melhor. A eficácia do trabalho de renovação depende essencialmente da capacidade do encontro harmonioso com as nossas imperfeições, com dignidade e sem vitimismo. Somos viajores eternos, rumo à perfeição. Há um sentido em estarmos aqui, em termos nascido exatamente neste lugar, pois, por mais que não conseguimos entender a lição que nos chega, há um plano perfeito dentro das leis divinas que nos levará à transformação. Neste momento de transição do planeta, estamos todos convidados a participar, porque aqueles que não vibrarem de acordo com este mundo irão ser convidados a habitar outros mundos compatíveis com os seus níveis evolutivos, para não prejudicar o adiantamento moral do planeta. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais do que um meio de chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta ao nada. Muita paz.